Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o homem de Virgem. Primeira coisa que você tem que saber assim, com relação à personalidade, né, do virginiano é que ele adora criticar e ele odeia do fundo da alma mesmo qualquer tipo de crítica. Muitas vezes pode até acontecer, né, dele não demonstrar essa insatisfação, essa raiva por ser criticado. Porém, ele vai ficar com aquilo dentro dele, ele vai ficar mastigando, vai ficar alimentando aquela raiva por dentro dele, remoendo, né, a raiva que ele tem de receber qualquer tipo de crítica. E uma outra coisa interessante com relação ao homem de Virgem, né, é lógico, é bom não generalizar, é que ele adora trabalhar. Então é bom deixar bem claro aqui, a maioria dos homens de Virgem gosta muito de trabalhar. É lógico que você vai encontrar alguns casos que não gostam, que são preguiçosos. Sempre existem exceções. O virginiano ele tem uma dedicação muito grande àquilo que ele faz. Então quando ele começa a trabalhar em alguma coisa, algum projeto, ele se entrega de corpo e alma. E quando ele está ali fazendo esse tipo de coisa, parece que ele está em outro mundo. Ele fica totalmente imerso nessa tarefa, nessa função que ele está exercendo nesse momento. Por mais que ele seja um cara alegre, brincalhão, sabe, do tipo que parece que não está se preocupando com nada, né? Essa é uma característica. Muitas vezes você olha pro virginiano e você acha, ah, mano, esse cara é irresponsável, ele não se preocupa com nada na vida. Puro engano, tá? Bota uma coisa na tua cabeça. O virginiano, por mais otimista que pareça, por mais alto astral que pareça, ele sempre é devorado pela ansiedade. Isso você pode botar na tua cabeça. Eles são muito ansiosos. É lógico, não vamos generalizar. Existem casos em que eles não são ansiosos, mas eles são muito devorados pela ansiedade e muitas vezes pelo pessimismo. Ele não é do tipo que sonha e acha que as coisas caem do céu. Tá? É muito difícil você ver um virginiano que ele vai achar que vai cair do céu, que ele vai ganhar na loteria, que ele vai ser abençoado pela sorte. Muito difícil isso. Ele é sempre um cara que ele sempre vai desconfiar da felicidade, mas nunca ele vai se entregar, né, se não tiver certeza de que encontrou a mulher, entre aspas, quase perfeita. Né? Então ele é assim, ele pode encontrar uma mulher que ele fica assim fascinado por ela, mesmo assim ele vai continuar desconfiando desses sentimentos. E ele só vai se entregar, né, quando ele descobrir que essa mulher é quase perfeita, tá bom? Por quê? Porque para ele não existe ninguém perfeito no mundo, nem mesmo ele. Outra coisa interessante é o seguinte, com relação ao virginiano, ele nunca consegue relaxar até tirar o máximo de si. Tá? Porque ele se cobra muitas vezes, ele se cobra demais, sempre para conseguir aquilo que ele almeja, para conseguir realizar os seus sonhos. Uma coisa interessante com relação ao virginiano, né, a maioria, vamos deixar bem claro aqui, é que quando ele cria um hábito, esse hábito muitas vezes acaba virando um vício. Tá? E é muito difícil fazê-lo abandonar esse vício, né, entre aspas. Nem os negócios, nem a família, nem mesmo você vai conseguir. Por exemplo, se ele cismar que as meias devem ficar sempre na gaveta do meio, não adianta nem perder seu tempo convencê-lo, tentando convencê-lo de que aquilo é besteira, porque no máximo você só vai conseguir deixá-lo irritado. Outra característica muito interessante com relação ao homem de Virgem é que muitas vezes ele é muito sarcástico, muito brincalhão e muito cínico. Cínico até demais. Quando ele vai dizer alguma coisa pra você, ele te diz aquilo com um sorriso, sabe, com uma cara super alegre, até mesmo no alto astral, mas ele te dá uma agulhada legal, ele dá uma porrada legal, principalmente com relação ao cinismo dele. Se ele tiver que dizer alguma coisa pra você, ele vai dizer. E na maioria das vezes essa sinceridade dele, né, vai te ofender muito. Porém, raramente você vai acabar brigando com ele, ou ficando, né, brigada com ele por muito tempo, porque você vai perceber que nas palavras dele sempre existirão a verdade. O virginiano tem muito disso, ele é muito cínico, ele é muito sarcástico, ele costuma brincar muito, né, com relação a certas coisas. E quando de repente ele tem que te dar uma resposta, tem que te falar alguma coisa, ele vai falar abertamente. Por isso que é muito interessante pessoas que convivem, né, com o homem de Virgem, elas têm que ter uma mente muito aberta, elas têm que ser pacientes e não podem ter o ego muito alimentado, muito frágil. Porque mesmo quando ele ama, mesmo quando ele gosta demais dos amigos, ele sempre vai dar aquela chamada patada virginiana, aquela observação, aquele comentário mais ácido, mais agressivo, né? Que pode parecer agressivo, mas não é, porque dificilmente ele é agressivo. Até mesmo quando ele vai te dar uma resposta assim que é para te desmontar, ele te dá uma resposta
com um sorriso, ele te dá uma resposta com aquele sarcasmo, aquele cinismo que o virginiano tem. Então muitas vezes você nem consegue explodir ou levantar a voz com ele porque ele tá rindo na tua cara, entendeu? Mas ele vai te dizer a verdade sim. Ele vai rir na sua cara e vai dizer aquilo que você precisa ouvir. Então por isso que muitas vezes é difícil conviver com o virginiano porque eles são muito sinceros. E se você tem um ego muito frágil, você vai acabar, sei lá, se queimando, se irritando e vai acabar virando um inferno a relação de vocês, tá? Principalmente porque o virginiano também, ele costuma passar por momentos em que ele fica muito chato, ele fica muito cri-cri, ele fica muito insuportável, né? Principalmente em alguns momentos, algumas fases que o virginiano passa, quando ele percebe que as coisas não estão saindo do jeito que ele gostaria que saíssem, ele costuma ficar uma pessoa muito chata e muito insuportável. E aí, nessas fases, você vai perceber que ele vai começar a ser muito sarcástico e muito cínico com você. Principalmente quando as coisas não estiverem dando bem na vida dele, quando ele não estiver conseguindo realizar aquilo que ele quer. Porém, depois de um tempo, ele volta ao normal, ele esquece, ele passa um pano por aquilo e volta a ser o virginiano de sempre. Porém, é bom deixar bem isso claro. Quando as coisas não estiverem indo bem para o virginiano, primeiro ele vai ficar calmo, pensativo, sério, tá? Vai ter aquela certa mudança nas atitudes deles. Depois ele vai começar a ficar extremamente cínico, sarcástico, mal-humorado e língua solta, que é o mais interessante. Para ele, o desperdício é algo que ele não consegue aceitar, ele é muito lógico, tá? Então, por exemplo, se de repente ele tem um filho, seu filho, ele resolve pedir um videogame de Natal. Ele vai achar estranho, fala assim, por que eu vou te dar um videogame de Natal? Se de repente eu te der um notebook, é muito mais prático, porque além de jogar, você vai, sabe, vai ser muito mais útil para os seus estudos, para a sua escola. Então ele sempre pensa pro lado lógico das coisas. Ele não é mão de vaca, ele não é pão duro, ele é do tipo que como pai ele vai dar de tudo para os filhos. Ele é aquele cara que sai para ir para a feira para comprar, sei lá, o tomate, a batata, e ele volta, além do tomate e a batata, ele volta com um ursinho de pelúcia para a filha dele, ou uma bola pro filho. Então ele é muito esse tipo de coisa. Ele sempre é do tipo que ele gasta com quem ele gosta, ele sempre ama demais os filhos, as filhas, a esposa. E essa com relação a essa parte de gostar e de amar, né? É muito interessante você reparar que o virginiano muitas vezes ele parece ser frio, do tipo que não demonstra, né, aquele amor, aquele romantismo. Ele é muito chegado a romantismo, não. Porém, ele é do tipo da pessoa que quando menos espera, ele vai ser extremamente romântico. E muitas vezes com palavras não tão adocicadas, porém sinceras. Então é aquele tal negócio, como eu lhe falei. Não espera que ele fale assim, ai, você é a mulher da minha vida. Não. Mas ele pode ser romântico com uma palavra que de repente fala assim, ó, lembrei de você e trouxe essas flores porque eu gosto de você. Toma, e joga as flores para você. Muitas vezes é isso que vai acontecer. Outra maneira dele demonstrar o quanto ama uma mulher é através do trabalho e da conquista, das conquistas que ele fará na vida. Então é aquela coisa, sempre que ele ganhar um dinheiro, ele vai fazer questão, né, que você saiba que boa parte daquilo que ele conquistou foi por sua causa, foi por você. Se você der para um homem de virgem, né, um presente, sei lá, um bombom, ele vai dar um sorriso e te agradecer com a mesma gratidão que se de repente você tivesse dado para ele um presente caro. O homem de virgem ele é muito grato, ele é muito amoroso, tá? E muitas vezes ele é aquele tipo de cara que quando ele te abraçar, ele vai te dar aquele abraço forte, vai parecer que vai quebrar suas costelas, e ele vai te apertar firme no coração dele, porque ele é uma pessoa muito amável, apesar de muitas vezes parecer ser meio frio. Na maioria das vezes, né, não são todas, ele sempre vai parecer um meninão, um molecão. Sabe, um moleque que adora se divertir, brincar, dar risada, contar piadas. Então, muitas, à primeira vista, vão achar que ele é um cara irresponsável, que ele não é um cara assim que, sei lá, de repente você pode confiar. Ou seja, muitas vezes ele vai parecer um moleque. Porém, ele não tem nada de moleque, ele é um homem extremamente responsável, ele é um parceiro para todos os momentos, tanto na amizade quanto no amor, ele sempre vai estar do teu lado, ele sempre vai estar para te apoiar, para te ajudar. Ele é o tipo da pessoa que no relacionamento ele pode te dar uma tremenda de uma comida de rabo, xingar, falar que você tem que melhorar, que você precisa melhorar no emprego, que você precisa entrar numa faculdade, ele vai te deixar assim abalada, porém ele vai no final chegar e dizer o seguinte, mas pode ter certeza de uma coisa, eu vou estar do seu lado o tempo todo.
porque der e vier, perdão, tá? Eu vou estar do seu lado. Ele é um homem muito responsável, ele é um homem muito dedicado e é aquele tipo de coisa. Ele muitas vezes parece o Peter Pan, sabe? Aquela coisa de o menino que não cresceu, mas isso é sua aparência, porque na realidade ele é um cara extremamente maduro, extremamente seguro e é um cara que você pode contar pra sempre e sempre e sempre. Valeu, obrigado. Se você gostou, coloca aí um like, inscreva-se, tá bom?